Meus amigos, meus irmãos, nós estamos aqui hoje para falarmos alguma coisa de Allan Kardec, porque no dia de hoje faz 192 anos em que o codificador da doutrina espírita reencarnou na cidade de Lyon, na França. Foi-nos pedido que fizéssemos um estudo a respeito do homem, do trabalho e da época, para que nós possamos dar conta da tarefa da noite. Nós vamos fazer uma volta ao passado e vamos garimpar alguns dados da vida de Allan Kardec. Ele nasceu às 19 horas do dia 3 de outubro de 1804, na rua Salá, 76, na cidade de Lyon. Seu pai chamava-se João Batista Antônio Revel, ou Rivail, como alguns dizem. Sua mãe, Joana Luísa do Ramel. Ambos pessoas cultas, de uma das famílias mais ilustres da cidade de Lyon. Família que tinha entre os seus membros inúmeros juízes, advogados e professores. Era, portanto, uma família bem conceituada na sociedade de Lyon. Pouco se sabe dos primeiros anos de Allan Kardec. Ele recebeu no batismo o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivel. De família católica e, portanto, foi batizado pelo padre Barthé na igreja de São Denis da Cruz Russa, numa cidadezinha nos arredores de Lyon, que pertencia à diocese de Lyon. Não se sabe onde ele aprendeu as primeiras letras. O que ficou registrado é que pelo ano de 1815, ele foi mandado à cidade de Verdun, uma cidade suíça que fica junto ao lago de Neuchâtel, no cantão de Vaud, um cantão de religião protestante. Ele foi mandado a uma escola fundada em 1805 por um dos mais ilustres pedagogos que a humanidade conheceu, João Henrique Pestalozzi. Esse homem revolucionou o ensino, porque ele colocou o amor como fundamento da educação. Numa época em que a educação era ministrada a poder de castigos físicos, esse homem criou uma pedagogia baseada no amor. Não impunha de forma catequética nenhuma das matérias, mas levava o aluno a fazer crescer o seu potencial, a entender, a indagar, pesquisar sobre aquilo que ele aprendia. Essa escola teve um corpo de professores dos mais ilustres da época. Nós podemos citar João de Ederer, Hoffmann, Kruse, Boniface, Schmid, Hansauer e uma infinidade de professores que traziam o seu concurso sob a direção de Pestalozzi, engrandecendo o Instituto de Verdun. Nesse instituto, Kardec começou os seus estudos mais avançados. Mas, como sempre, onde existe o trabalho humano, existe a fraqueza humana. A escola de Pestalozzi, por volta do ano de 1817, começou a ser convulsionada por uma dissensão interna devido a questões religiosas. Porque Pestalozzi, apesar de ser protestante, era uma criatura profundamente ética e respeitava de uma forma total a crença das outras pessoas. Ele não tinha a visão dogmática da religião. Apesar de protestante, não era um homem apegado à Bíblia, porque ele achava que era mais importante o Evangelho vivido do que a Bíblia decorada.
E ele, dentro do seu padrão ético, ele dava assistência religiosa às crianças protestantes e às crianças católicas que estavam estudando na sua escola. Por ser um homem tolerante, antidogmático, ele começou a ser taxado de anticristão, porque a ignorância sempre tem religião como dogma. E em 1817, a dissensão havia se instalado. João de Ederer, um dos seus mais ilustres professores, além de luterano, era pastor. E ele queria que a religião fosse imposta a todos, segundo o seu ponto de vista. O que ia de encontro ao espírito liberal de Pestalozzi. Pestalozzi era ajudado por Schmidt, um outro professor de origem católica, mas que dava muito pouca importância também ao problema religioso. E entrou em choque esse Schmidt com o de Ederer. E começou então uma obra, não é, de dissensão dentro da casa. A situação financeira da escola começou a periclitar, porque começou a se afastar professores, afastar alunos. Porque aquele clima de intolerância religiosa estava trazendo um cansaço, um esgotamento. E a vida de Pestalozzi se transformou num martírio. No dia 12 de dezembro de 1815, ele já havia perdido a esposa, Dona Ana Pestalozzi Schultz. E ele foi se abatendo com aquele clima de rebelião e briga por questões religiosas dentro da sua escola, quando ele nada mais queria do que era a libertação do espírito humano. A escola de Pestalozzi foi se arrastando até o ano de 1825. Em março de 1825, ele escrevia a sua irmã e dizia que já não havia mais alunos na escola, que o Instituto de Meninos de Verdun estava praticamente acabado. Mas esses 20 anos em que funcionou o Instituto, ele foi exemplo para o mundo. Muitos países enviaram seus professores para que eles estudassem o método Pestalozzi, para que fosse implantado nas suas escolas. Grandes personalidades da época, nesses 20 anos, visitaram a escola de Pestalozzi. A exemplo de Madame de Staël, a célebre escritora francesa, casada com um alemão. Na sua obra da Alemanha, ela fala a respeito da sua visita e do encantamento que lhe causou o método Pestalozzi. João Henrique Pestalozzi foi peça fundamental na vida de Allan Kardec e na codificação do Espiritismo. Não se pode estudar a vida de Allan Kardec sem que nós estudemos alguma coisa com relação a João Henrique Pestalozzi. Porque foi junto a esse mestre liberal que Allan Kardec consolidou a sua educação, a sua cultura, que viria dar base para que ele codificasse a doutrina espírita. Após o fechamento da escola, João Pestalozzi se retirou para uma cidade de Neuhof, onde ele tinha uma casa no cantão de Argóvia, já muito doente, alquebrado, e em 1827, no início do ano, ele foi levado para a cidade de Bugre, e ali ele desencarnou. Kardec permaneceu no Instituto de Verdun até o ano de 1822, mais ou menos, não se sabe a data certa, mas presume-se que tenha sido até o final de 1822, porque em 1823 Kardec já morava na Rua da Harpa, em Paris, Rua da Harpa, número 117, aonde se aglutinava os acadêmicos da Paris daquela época. Em 1824 já era professor e já tinha escrito a primeira obra didática pedagógica. Ele escreveu um curso de aritmética. Essa obra apareceu em 1824.
Em 1825 já se sabe que Kardec dirigiu uma escola em Paris. Em 1826, associado com um tio, irmão de sua mãe, ele funda uma outra escola. E ele continua com a profissão de professor e escrevendo obras pedagógicas dentro daquela cultura que possuía. Francês, geometria, trigonometria, grego, latim, ele sabia tudo isso. Tinha uma cultura extraordinária. Em 1832, no dia 6 de fevereiro de 1832, ele casa-se com a senhorita Amélie Gabrielle Baudet, também de uma família ilustre, nascida na cidadezinha de Thiers, no departamento do Sena, em 23 de novembro de 1795. Ela era 9 anos mais velha que ele. Essa moça tinha uma cultura também extraordinária. Na época em que a maioria das mulheres tinha uma cultura mínima, se não fossem analfabetas, ela já era professora de primeiro grau, tinha curso de belas artes, já havia escrevido 3 obras, Contos Primaveris e 2 livros a respeito de belas artes. Foi a companheira de todas as horas. Foi o arrimo em que Kardec se agarrou durante a fase tormentosa da codificação da doutrina espírita. Em 1834, o seu tio, sócio da escola, estava esbanjando dinheiro nos cassinos daquelas cidades da Europa. Ele era viciado no jogo e constantemente chegava na escola em Paris as suas contas a serem pagas. Até que em 1834, não tendo mais condições de prover a falência moral do tio, Kardec acabou com a escola. Depois de tudo resolvido, sobrou 45 mil francos para cada um. Kardec colocou esse dinheiro emprestado nas mãos de uma pessoa amiga, e essa pessoa faliu. Aí ele começou a dar aulas em casa, porque naquela época o ensino particular na França, ele era por demais perseguido, por incrível que pareça. As escolas religiosas tinham todos os meios para sobreviverem, mas as escolas laicas, as escolas particulares, aquelas que não tinham vínculo religioso, essas sofriam um constrangimento legal, porque essas escolas poderiam apenas ensinar determinadas matérias, quando as escolas religiosas poderiam ensinar todas. O aluno, depois de cursar uma escola laica, ele teria que ir cursar uma escola religiosa para completar as matérias. E isso se tornou quase inviável às escolas particulares na França daquela época. E Kardec então começou a continuar escrevendo obras pedagógicas e dando aulas na sua casa. Por volta do ano de 1850, 30 anos de trabalho como professor, Kardec, vendo que não havia condição de sobreviver como professor naquela época, sentindo a dificuldade que as autoridades da França punham no concernente ao estudo laico, ele então arranjou um trabalho como guarda-livros, ou contabilidade, né, hoje. Ele passou a fazer a contabilidade de algumas firmas daquela época. Então, no ano de 1850, ele estava com a sua tarefa de professor encerrada. Haviam passado 30 anos. Ele era um dos mais eminentes professores da França, conhecido em toda a França pela sua capacidade intelectual, pelo peso das suas obras. E nesse momento vamos fazer uma pausa. Vamos deixar Kardec em 1850 e voltemos rapidamente ao início do século XIX, para que nós possamos ter uma ideia da época em que Kardec viveu. O século XIX iniciou-se sob o impacto da Revolução Francesa. As ideias
esposadas pelos revolucionários de 1789, elas estavam com toda a força no início do século. Napoleão Bonaparte, não satisfeito com o título de primeiro cônsul da França, ele resolveu coroar-se imperador em 1804, no mesmo ano do nascimento de Allan Kardec. Convocou, entre aspas, o Papa Pio VII para coroá-lo em Paris. Napoleão incendiava a Europa. Os seus exércitos faziam balançar as monarquias europeias. Em poucos anos ele submeteu toda a Itália. A Áustria, potência militar da época, tremeu nas bases. Sabia que a conquista era iminente. E nesse marchar das tropas de Napoleão Bonaparte, ele começou a mexer politicamente na Europa. As monarquias europeias começaram a ter as suas bases minadas. Os países que ele conquistava, ele colocava como reis os seus parentes e os seus amigos. A exemplo, nós podemos citar a coroa da Suécia, que ele deu ao general Bernadotte, comandante do seu exército, marido de uma sua ex-amante chamada Desirée, que ele havia abandonado para casar com Josefina, que mais tarde abandonaria para casar com Maria Teresa. Napoleão Bonaparte trazia no rastro dos seus exércitos a mudança das ideias. E uma das coisas que era a tônica da época era a rebelião contra os dogmas religiosos. A opressão exercida pelas religiões dogmáticas estavam sendo questionadas. De perseguidora passou a perseguida. Porque a cultura, quando destituída de uma base moral, ela também oprime. E as religiões começaram a ser então terrivelmente perseguidas. Os filósofos começaram a trazer as teorias mais vazias, todas elas embasadas no materialismo. O século XIX foi o século do positivismo de Comte, do Manifesto Comunista de Karl Marx, em 1848. Foi o século do criticismo e de um profundo pessimismo. Para se ter uma ideia da revolução que se processava no campo das ideias, em 1835, a Espanha, um país tradicionalmente ultramontano, ele estava convulsionado por lutas internas. De um lado os religiosos, de outros materialistas. Os conventos eram saqueados, os sacerdotes eram assassinados. Para que se possa ter uma ideia, próximo à cidade de Burgos, no norte da Espanha, existe uma das mais famosas abadias beneditinas do mundo, Santo Domingo de Silos. Uma abadia fundada no século VI e que teve o seu apogeu no século IX, X, XI, XII, XIII. Na Idade Média foi um dos mais extraordinários centros de cultura do mundo. Seu corpo de tradutores e copistas eram famosos em toda a Idade Média. No dia 17 de novembro de 1835, aplicaram os decretos de Medzabal e essa comunidade religiosa foi dispersa. Só houve tempo de esconder a sua rica biblioteca. E essa abadia ficou vazia até o ano de 1880, só voltando a ter sua vida monástica restaurada por iniciativa de uma outra abadia famosa, Saint-Pierre de Solesmes, nos arredores de Paris. Para lá enviaram alguns monges em 1835 para iniciar novamente a vida religiosa, porque as ordens religiosas se achavam estraçalhadas, não só na Europa. No Brasil também, as ordens religiosas estavam praticamente desaparecidas. A igreja era casada com o Estado. O imperador Dom Pedro II é que nomeava bispos e párocos, porque eles eram funcionários do Estado, recebiam do Estado. Se não me engano, em 1871, Dom Pedro II se envolveu numa questão religiosa, chegando a mandar aprender bispos e padres. Um fato que levou
a queda da um dos fatos que levaram à queda da monarquia. Em 1889, quando se proclamou a República no Brasil, já não havia mais ordens religiosas praticamente no Brasil. Para que se possa ter uma ideia, da ordem franciscana no Brasil, só existia um frade no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, e alguns frades no convento da Bahia, pouquíssimos, uns 3 ou 4. Para restaurar a ordem franciscana no Brasil, foi preciso que o Papa Leão XIII, em 1890, pedisse a uma província franciscana da Alemanha que mandasse os frades para novamente criar a ordem no Brasil. Eles começaram a chegar em 1891. Então o fenômeno da perseguição religiosa não era só na Europa, aqui também se processava. E nesse clima de profundo combate intelectual, nesse choque de ideias, Kardec viveu, nasceu e viveu. Em 1844, numa cidadezinha do estado de Nova York chamada Hydesville, morava numa casinha de 2 quartos um casal chamado Bell. Eles não possuíam filhos. Tinha uma empregadinha que ajudava nos trabalhos da casa. Numa determinada noite de 1844, que não se sabe precisar o dia, chegou à casa do casal Bell um caixeiro viajante chamado Charles Rosner. Ele vinha com seu baú, com algum dinheiro no bolso, fazendo a venda das suas mercadorias. E ele foi convidado pelo casal Bell a se hospedar na casa. Como a casa só tinha 2 quartos, a senhora Bell pediu à empregada que fosse dormir na casa de seus pais. E naquela noite, o casal assassinou o caixeiro viajante para lhe roubar o dinheiro. O senhor Bell arrastou o corpo e o sepultou no porão da casa. A casa do casal Bell estava situada num terreno pantanoso. E ela tinha uma característica. Ela era levantada nos alicerces até uma determinada altura de tijolos, e depois é que a casa era de madeira. Quando a empregadinha voltou no outro dia cedo, ela perguntou a patroa pelo hóspede. E a senhora Bell disse a ela, ele viajou muito cedo, ele estava muito atarefado e saiu cedo. E o casal Bell ainda permaneceu algum tempo na casa. Dali mudaram e tomaram um rumo desconhecido. Em 1848, a família do senhor João Fox foi morar nessa residência. Era ele, a esposa e 3 filhas, Leá, Margarete e Caterine, que era chamada de Cate. Então, esse casal foi habitar a casa. E no dia 28 de março de 1848, começaram os barulhos estranhos dentro da casa. Pancada por todos os lados. Pancadas numa casa de madeira soa muito forte. E essas pancadas começaram a tirar o sono da família. Daí a pouco os vizinhos todos tomaram conhecimento. Daí a pouco o fenômeno se estendeu ao conhecimento de toda a cidadezinha. Daí a pouco os jornais das cidades mais próximas vinham saber que barulho era aquele. E aquilo atormentava o sono da família continuadamente. Até que a menina Kat, a mais nova, muito esperta, muito viva, ela começou a interrogar o barulho. E perguntou, é um espírito que está batendo? Se for, dê 2 pancadas. E o espírito deu as 2 pancadas. Aí ela começou a continuar a conversa, interrogando o espírito e pedindo que o espírito respondesse com pancadas. Daí alguns dias ela e as irmãs já tinham feito um meio de conversar com os espíritos por intermédio de pancadas. Cada número de pancadas equivalia a uma letra. E elas então, à medida que o espírito foi batendo, elas foram compondo as letras. E o espírito então disse que ele chamava Charles Rosner, que tinha sido um caixeiro viajante e que tinha sido assassinado naquela casa há alguns anos atrás. Que ele havia sido assassinado pelo dinheiro que trazia no bolso. Imediatamente, já com a imprensa
abordando o caso, eles foram furar o porão, onde o espírito estava sepultado, e não encontraram nada. Não havia nada no fundo do porão. Essas meninas, essas 3 moças, sofreram uma campanha difamatória das mais infames. Foram taxadas de impostoras, mistificadoras, vigaristas, porque o espírito declarava ser um espírito e dizia, e mostrava, e provava que tinha sobrevivido ao fenômeno da morte. E a família Fox sofreu de uma forma desumana. Essa história só se esclareceu no ano de 1904. No ano de 1904, a casa da família Fox, da família Bell, estava em ruínas. Já tinha sido abandonada. E num dia depois de um temporal, os meninos brincando nas ruínas do barracão, eles perceberam que uma parede do alicerce havia caído. E atrás estava um esqueleto e um baú. Foram ver os papéis que lá estavam e estava provado. Aquilo eram os restos mortais do Charles Rosner. Então, em 1904, 55 anos depois, é que se comprovou definitivamente, porque o espírito disse que estava sepultado no porão, mas só que o assassino colocou numa determinada parte do porão e suspendeu uma parede falsa, que só mostrou o seu conteúdo 55 anos depois. Mas nesse meio tempo, depois de 1848, o fenômeno das batidas se espalhou. Depois das batidas vieram a dança das mesas. As pessoas colocavam as mãos sobre as mesas, não chegavam a tocar a mesa, apenas colocava e a mesa saía correndo e dançando e as pessoas atrás da mesa. Aquilo virou o divertimento dos salões da época, porque antigamente o povo não tinha televisão, então eles não tinham o que fazer à noite. Então eles iam brincar com as mesas. Então todo sarau, toda reunião doméstica acabava na brincadeira das mesas. E isso foi de Nova York a São Petersburgo, na Rússia. Para todos os lados se falava nas mesas girantes. Kardec, no ano de 1854, ele encontrou-se com um amigo chamado Sr. Fortier, e esse amigo disse a ele: olha, Sr. Rivail, o senhor já tomou conhecimento que as mesas estão falando? É a última novidade agora nos salões de Paris, conversar com as mesas. Kardec era um homem profundamente cético, frio, racionalista, porque ele havia aprendido isso na escola de Pestalozzi. Ele não se entusiasmava facilmente e nem acreditava em qualquer coisa. Ele disse para o Sr. Fortier: olha, se você até que me prove que mesa tem cérebro e nervos e pode pensar, eu vou considerar essa história um conto de carochinhas. E sempre que ele encontrava com o Sr. Fortier, o Sr. Fortier falava a mesma coisa. Sr. Rivail, o senhor deve ver, as mesas estão falando. Até que um dia, em maio de 1855, Kardec foi convidado e aceitou para fazer uma visita a uma casa da rua do Grande Batalhão, número 18, a casa da senhora Plené-Maison, onde estavam ocorrendo esses fenômenos. Acompanhado do Sr. Fortier, ele chegou nesse dia para assistir uma reunião. Logo quando o fenômeno começou, Kardec percebeu, por ser um homem racional, frio, ele percebeu que existia alguma coisa de extraordinário naquilo. Porque as perguntas eram feitas à mesa. E a mesa, por intermédio de batidas, ela respondia. E a resposta da mesa era inteligente. Ela era de acordo com a pergunta feita. Olha, se a resposta é inteligente, a causa é inteligente. O que ocasionou a resposta, seja o que fosse, era inteligente. Aí, depois de terminado a sessão, Kardec pediu à senhora Plené-Maison se ele podia retornar
a assistir novas reuniões, porque ele estava interessado no fenômeno. Ele diria alguns anos depois, que naquele dia ele havia percebido que alguma coisa de extraordinário existia por trás daquele fenômeno, que aquilo merecia ser estudado. E durante todo o ano de 1855, Kardec frequentou a casa da senhora Plane-Maison. E ele começou então a pedir as comunicações. Ele mesmo fazia perguntas e pedia para ficar com as respostas. E ele foi arquivando aquilo. No ano de 1856, no início do ano, Kardec foi convidado a ir na casa do Sr. Roustan, na rua Lamartine, em Paris, para ver duas médiuns que eram suas filhas, uma delas chamada Caroline.